Aí, beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Nesse vídeo aqui é um vídeo bem simples, tá? É uma pergunta de uma inscrita aqui que eu não consegui achar o nome dela. A pergunta dela é, Júlio, como é que eu faço para mim aumentar o ponto da minha galoneira? Quantos pontos a máquina dá por centímetro? E essa informação deve ser passada para quem trabalha com. E observem aqui, ó, o maior ponto tá aqui e o menor ponto tá aqui. Isso é uma pergunta muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Eu vou dar algumas dicas aqui e o vídeo já vai se resumir no começo aqui. Para aumentar o ponto da galoneira, eu tenho esse botão e eu tenho o volante da máquina. E como é que eu consigo aumentar ou diminuir? Antes de eu falar sobre isso, lembre-se, a sua máquina vem com uma configuração de fábrica. E essa configuração que ela vem, ela já é meio que universal. Só que o que acontece? Você trabalha em linhas diferentes. Às vezes você trabalha com tecido mais grosso, às vezes você trabalha com tecido mais fino, às vezes com a gramatura mais alta, com elastano, outras sem elastano. Às vezes é necessário que você ajuste a sua máquina para o produto que você está fazendo. Dependendo do tecido que você vai colocar, de um tecido para o outro, essas gramaturas e essas composições vão fazer diferença no seu ponto. Isso vai ocorrer aqui porque nós estamos costurando aqui, costurando com uma gramatura muito leve. A primeira coisa que eu fiz aqui foi trocar as cores da linha. Então já vai sofrer uma alteração de ponto aqui. E eu vou utilizar um tecido como exemplo aqui, que é o que vocês devem fazer. Então a primeira dica é simples. Para você aumentar ou diminuir o ponto, você vai simplesmente apertar esse botão aqui, vai continuar com o dedo tensionado, de preferência o dedão aqui, tá, gente? Porque é pesado às vezes isso aqui. Você vai continuar com o dedo tensionado e com a outra mão, você aperta e roda. Quando você rodar, você vai ver que travou, a máquina está travada. Nesse momento, basta você forçar o volante para um lado ou para o outro, tá? Tem máquinas que tem uma contagem aqui no volante, mas você pode direcionar para um lado ou para o outro e você vai aumentar ou diminuir o ponto, tá? Feito isso, então é só isso, Júlio, que eu levo em consideração para mim aumentar o ponto da minha máquina. Em resumo para quem não trabalha com produção, em resumo mas para nós que trabalhamos com um pouco mais de produção, todas as nossas máquinas têm que estar exatamente igual. Então eu tenho que ter essa máquina aqui com um determinado tamanho de ponto e a próxima tem que estar exatamente com o mesmo ponto. E como é que a gente sabe disso, gente? Fazendo contagem de ponto. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas fica aqui a dica. Outra coisa, eu vou sentar na minha máquina. Se você for alterar ponto, faça o favor, desligue a tua máquina, tá? Porque nós fazemos isso com o equipamento ligado, já temos uma experiência. Também não quer dizer que seja certo, tá? O certo seria desligar para mim poder alterar o ponto. Então eu vou alterar o ponto, estou com a máquina desligada. Caso eu acidentalmente encoste no pedal da máquina, eu não vou estar sofrendo nenhum acidente aqui. E acontece. Bom, dito isso, outra coisa que eu devo saber, antes de que eu altere, né? Se você chegou, a sua máquina está normal lá, você não altera nada na tensão, nada, você não mexe aqui. Você vai pegar um pedaço de tecido, eu coloquei aqui uma linha mais clara, e eu coloquei aqui um pedaço de moletom. Eu vou estar trabalhando com um pedaço de moletom. Você dê preferência a sempre um tecido que não tenha muito elastano para regular o ponto, porque você vai se enganar, seus olhos vão te enganar. Quando você for alterar o ponto, sempre altere com um tecido com a gramatura mais alta. Essa máquina está com uma velocidade baixa que a gente está fazendo pesponto, por isso ela só está com 2 agulhas. Eu não vou colocar mais uma agulha aqui, porque a intenção é mostrar para vocês como alterar o ponto. Eu vou pegar um ponto de referência dessa máquina. A velocidade dela está baixa. E a minha máquina, porque a dona Dulce deixou essa máquina aqui regulada para ela poder trabalhar amanhã, eu não quero que o ponto, na hora que eu for trabalhar, do mesmo jeito, tá? Aqui vocês vão notar o seguinte, vocês vão notar que um lado do ponto, ele está mais esticadinho que o outro, né? Isso porque a gente está fazendo pesponta, tá, gente? A dona Dulce está fazendo pesponta aqui. Então um lado é mais alto e o outro lado é mais baixo. Então eu não vou alterar a máquina dela, tá? Vou deixar do jeitinho que tá. Então vocês vão perceber aqui. O que é importante aqui? É eu ter o ponto de referência. Quando eu alterar, sei qual é o ponto que eu tinha. Então eu vou pegar esse ponto de referência e vou estar guardando.
Eu vou pegar e vou ou aumentar ou diminuir para que vocês possam ver aqui. E depois eu vou dar mais uma dica. Bora lá. Essa máquina, como eu disse, ela não está preparada para esse tecido. Ela está preparada para fitness. Outra dica. Sempre que você for regular o ponto, regule sempre com uma linha mais clara ou mais escura que o seu tecido. Ou seja, por exemplo, estou aqui, ó. Eu peguei uma linha branca para que isso fique visível. Isso é bom que vocês façam isso também, tá? Então, se você estiver costurando essa cor aqui, coloca uma linha preta. Aí você vai ver o tamanho que o teu ponto tá. Dito isso, o meu ponto de referência é esse aqui. E agora eu vou aumentar ou diminuir o ponto. A primeira coisa, com um dedo aqui, eu vou apertar. Não vou desligar minha máquina, tá, gente? Mas vocês desliguem e eu vou fazer isso. Vou girar a máquina para um lado, para o outro, até ela travar. Eu consigo forçar o volante para um lado ou para o outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar para um lado, tá? E vocês vão ver esse barulhinho aí, ó. Então vamos ver como é que o ponto ficou. Vamos ver se ele aumentou, se ele diminuiu. E nós vamos ver o ponto que vai ficar aqui agora, para você ter noção se for alterado. Ele aumentou. Tá, gente? Ele aumentou. O tamanho do ponto, ele aumentou. Beleza. E agora? Júlio, mas eu quero diminuir o meu ponto. Eu vou vir aqui, vou apertar novamente, tirar o pé do pedal e, ao contrário do que eu fiz, eu vou tentar diminuir. Eu vou diminuir ao máximo, mas a gente diminui poucas coisas. A gente acerta o ponto aos pouquinhos, tá? Eu fui bem radical aqui. Eu joguei no maior ponto que a máquina nessa configuração está fazendo. E eu vou fazer ao contrário agora. Vou jogar para o menor ponto, tá? Que ela faria nessa configuração. Bora lá? Vamos ver como é que funciona aqui. Observem aqui, ó. O maior ponto. E agora nós vamos olhar aqui nessa configuração da máquina. Vocês percebem que a máquina fica até mais lenta? Gente, minha máquina tá lenta porque ela tá com quantidade de pontos baixos, tá? E observem aqui, ó. O maior ponto tá aqui e o menor ponto tá aqui. Olha só para você ver como junta a linha da máquina. Olha aqui o pontinho como fica, ó. Tá vendo? Ó, Dona Dulce vai tentar chegar aí. Falou aí, pessoal, Dona Dulce. Oi, pessoal. Dona Dulce me ajudando aqui. Aí é o seguinte, olha aqui para vocês verem. O ponto ficou menor e maior nessa configuração. Júlio, mas eu tô costurando um tecido bem mais grosso. Eu tô costurando uma... Deixa eu voltar a máquina aqui. Tô costurando um tecido diferente e tal. E eu quero um ponto um pouco maior. E eu quero ele mais alongado. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Espera aí só um pouquinho. Bom, travei, vou voltar aqui mais ou menos para o meio do que estava. Vou ver como é que ficou. Sim, vou deixar mais ou menos como estava. Voltou o ponto normal. Então, nessa configuração, eu tenho o maior ponto, o menor ponto e o ponto intermediário, tá? Que eu acho que é o que eu estava até na minha máquina mesmo, tá ok? Bom, nesse caso, vocês estão vendo aqui que estão duas agulhas e o ponto nesse tecido, ele para esse tipo de tecido aqui, ó, que é o moletom, esse ponto tá pequeno. Às vezes, porque eu estou costurando com uma camada só de tecido, porque minha máquina está com a pressão regulada, tá tudo certinho. Mas se eu estivesse costurando com duas camadas, provavelmente, ou com duas agulhas mais largas, provavelmente eu queria que num moletom, eu queria que esse ponto ficasse um pouco mais alongado. Gente, nunca toque a máquina galoneira sem tecido embaixo, tá? Você vai danificar seu equipamento. Bom, tá aqui, menor ponto, ponto intermediário, maior ponto. Como eu falei no início do vídeo, você já tem a sua máquina meio que configurada para você trabalhar. Pode ser que em alguns tipos de produtos você precisa configurar ela com um ponto mais alongado. Então vamos entender o ponto. Aqui eu aumento ou diminuo o tamanho do ponto. Porém, aqui na lateral, nessa máquina, algumas máquinas, quero até deixar uma dica aqui. Algumas máquinas mais antigas não têm regulagem de ponto como essas atuais, que você tem um botão aqui e você gira no volante. Máquinas aí como a Kansai, você precisa fazer alteração mecânica. Isso é meio complexo, porque às vezes você precisa fazer ali uma peça com um ponto menor, você tem que chamar um mecânico para poder fazer isso, tá? Então essa é uma dica. Mas 90% do pessoal tem máquinas mais atuais. E uma das vantagens é esse ponto de regulagem. Outras máquinas contam com isso aqui, ó, tá? E o que é isso aqui? Isso aqui é um diferencial. Como é que isso trabalha, Júlio? A minha máquina está aqui com o trançador, não vou conseguir subir muito, porque ela está muito bem regulada, né? Então, o que acontece?
mas eu vou dar uma dica aqui. Vocês estão vendo aqui, a gente tem o transporte, alguns chamam de impelente, eu, Júlio, chamo de transporte, e esse é o nome correto, mas há quem chama de impelente, impelente ou serrilha, tá? Não vou nem dar outro assunto. Bom, então, como que isso funciona? Para a configuração que eu estou fazendo aqui na minha máquina, para o que nós estamos fazendo, a nossa máquina está perfeita, a regulagem de pontos, tensão de linhas, ela está com o tamanho correto de ponto. Eu usei o moletom aqui, mas a gente está trabalhando aqui com a poliamida. Se eu estivesse trabalhando com um tecido igual esse aqui, quisesse que esse ponto ficasse mais alongado, e eu alterei a minha máquina ao máximo aqui, eu não consegui que ele ficasse maior, esse tipo de máquina ela conta com essa vantagem. O que vai acontecer? Vocês vão ver aqui, ó, vou pedir a dona Dulce para dar uma mostrada aqui. Aqui, ó, vocês vão ver aqui que o meu diferencial ele está no máximo. Eu não vou alterar o meu diferencial, mas vou mostrar para vocês. Eu vou soltar aqui e quando eu jogo esse diferencial para baixo, o que acontece com a minha máquina? Acontece o seguinte, que esse transporte que eu tenho aqui, ele está assim. E aí ele começa a ir mais longo, ele começa a jogar mais longo. Então, quando baixo aqui, gente, eu tenho que ter consciência que esse diferencial já não pode estar tão alto aqui. Então, eu aumento o meu ponto e eu também não posso estar com um ponto muito pequeno. Então, quando vocês forem alterar diferencial, às vezes, por acaso, tem aqui em uma linha determinada, se você é costureira normal, não precisa alterar nada, tá? Mas se que faz conserto, esse tipo de coisa, não altera a tua máquina. Agora, se você produz, aí você precisa que o ponto fica mais distanciado, você vai alterar ele aqui, ó. Tamanho, a gente vai definir no volante, o tamanho do ponto que a gente quer. Para regular, a gente vai usar esse ponto aqui. Bom, dito isso, gente, eu vou dar uma dica aqui, porque a gente acaba tendo esse mesmo tipo de problema. Quando a gente trabalha por produção, que a gente está fazendo ali uma produção igual está ali, Dona Dulce, com várias bainhas, vamos supor que eu tenha 3, 4 costureiras fazendo bainha. Gente, a gente trabalha com as máquinas exatamente iguais, senão a gente tem um produto com diferenças de costura. Isso é para todas as máquinas, tá? Se você trabalha com produção e o ponto que está sendo usado numa reta é o ponto 3, e aí você dá para uma costureira fazer, a máquina dessa costureira também tem que estar com ponto 3. A outra coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? É simples, tá? A gente vai contar quantos pontos a máquina dá por centímetro. E essa informação deve ser passada para quem trabalha com você. Estou fazendo um top, um biquíni, uma coisa qualquer, e é produção, eu estou produzindo mais de uma peça. Se eu estou costurando com um ponto 3, 4, 5 pontos por centímetro, eu tenho que avisar a costureira ou regular o equipamento da costureira, porque dá diferença. Então fica essa dica aqui. Então a gente conta pontos por centímetros. Júlia, é só na galoneira? Não, é em todas as máquinas. A partir do momento que você elabora a peça ficou bonita, você vai contar os pontos por centímetro. Então a costureira X vai trabalhar com você, você vai falar com ela, ó, minha máquina tem tantos pontos por centímetro, tem que ficar, você vai colocar isso na sua ficha técnica. Isso é um assunto mais complexo, mas ficou aí a dica, mais é como informação para vocês, que eu acho que é uma informação que não tem aí no YouTube, então fica essa dica. Outros conselhos que eu posso dar aqui sobre essa questão quando se altera o ponto. Quando se altera a gramatura, se alterou a gramatura, o tecido que a Dona Dulce vai costurar aqui é esse tecido aqui. Vocês notaram que aqui no começo eu falei que tem um ponto que está com um lado mais folgado do que o outro, mais solto para o lado de cá e o mais grosso para o lado de cá. Então por isso essa variação de um lado para o outro aqui, porque aqui de baixo tem um viés, tá? Então, e por outro lado, aqui a Dona Dulce conta com dois tipos de gramatura e 2 tipos de trama. Essa trama é mais aberta, tá? E essa trama é mais fechada. Agora nós vamos ver o tecido que eu mostrei para vocês aqui. Observem bem para vocês verem o seguinte, essa gramatura é uma gramatura que está em torno de 98, ela não chega a dar 100, essa aqui. Essa aqui é uma gramatura que está chegando a 100 e tem uma trama mais fechada,
tá? Isso é importante vocês entenderem na hora de regular ponto ou na hora de misturar tecidos. Então isso aqui é dicas adicionais. Fiquem atentos com isso, tá ok? Outra coisa é, esse tecido aqui, ele conta com elastano, ou lycra, como muitas falam. Esse tecido aqui é uma fibra natural, além do mais, é um tecido mais macio, porém com uma gramatura mais grossa, com mais, mais espesso, digamos assim. Então tudo isso deve ser levado em consideração. À medida que você altera o tamanho do ponto, eu estava costurando esse tecido e agora eu vou costurar esse e eu preciso aumentar o meu ponto. Então eu vou fazer o que o Júlio falou. Vou apertar aqui, vou rodar o volante lá e pronto, aumentei o máximo e minha máquina está lá. Não ficou legal, vou vir aqui na lateral e vou aumentar um pouquinho aqui para ele ficar mais espaçado, porque eu estou usando um tecido mais grosso. Pode ocorrer de na hora que você começar a costurar o ponto ficar ruim. Às vezes é necessário, quando você altera o ponto, você tem que mexer em todo o conjunto. Às vezes é necessário que você solte a tensão um pouco, tá? Às vezes é necessário que você venha aqui e retire ou adicione pressão no calcador. Não dá para fazer um vídeo só para esse ou aquele tecido, porque todo o tecido a gente faz o que eu fiz aqui, ó. Primeiro eu pego um ponto de referência que a minha máquina já tá, para que eu não me perca. Porque se eu costuro aí eu ajusto, aí eu torno a fazer de novo, eu ajusto, eu nem lembro qual era o ponto que eu estava fazendo. Então você pegou o ponto de referência, você utilizou esse aqui como ponto de referência, sabe? Olha, minha máquina estava assim. Então agora eu tenho que deixar exatamente assim. E o que está acontecendo? Não está assim. Vamos ver se no último, aqui na minha última costura, se ele já está próximo. Está bem próximo, mas eu preciso diminuir mais um pouquinho, tá? Então eu vou fazer isso. Deixa eu ver se eu já consegui diminuir. Esse é só olhando mesmo, tá? Já diminui, gente. Agora eu só vou conferir se a minha máquina voltou exatamente aonde ela estava. Então eu só vou ver aqui pelo ponto de referência. Então eu vou ver. Olha, ainda está um pouco maior, porque o ponto dela aqui, ó, está menor. Então eu vou fazer justamente isso. Vou rodar até encaixar. Encaixei. Vamos ver se eu consigo diminuir agora. Deixa eu ver. Já percebi que diminuiu o ponto aqui, gente. Espera aí que eu vou mostrar aí bem de perto aí para a dona Dulce mostrar para vocês. Ó, o ponto que eu estava quando eu comecei e o ponto que eu estava, que cheguei agora. Será que ele está igual ao meu ponto de referência? Eu vou pegar o meu ponto de referência e vou conferir. Ele está idêntico, não está, dona Dulce? Sim. Está idêntico. Então, olha aqui, ó. Aqui ele está maior e menor. Júlio, mas esse ponto mesmo assim está pequeno. Eu quero um ponto mais largo para você ter. Depois que você aumentou o ponto ao máximo aqui, a única forma que vai fazer ele ficar mais alongado é fazendo o transporte levar mais. Então, esse nosso amigo aqui do lado, esse carinha aqui do lado, é o que vai fazer isso. Gente, meu conselho para vocês que não têm experiência, nunca mexa no diferencial. Por quê? Se você perde, você ainda não entendeu como regula o ponto, e você perde essas referências, que é de regular a linha primeiro, fazer uma prova, não mexa aqui. O seu ponto máximo que você vai conseguir é isso aqui. Eu trabalho com uma linha só, eu trabalho com uma coisa só, né? Aí sim, eu trabalho só com malha. Então eu vou trabalhar só com camiseta. Então eu vou regular esse tanto o ponto quanto o diferencial para esse tipo de equipamento. Tá ok? Então ficou essa dica. Eu espero ter te ajudado aí, amiga. Tem uma outra moça que me pediu aqui, que ela estava falando justamente também sobre ponto. Eu vou tentar responder e eu vou mostrar até o ponto da dona Dulce. Vou mostrar o ponto da dona Dulce aqui, tá? A dona Dulce está trabalhando aqui com 4 pontos por centímetro, né, dona Dulce? É 4 por centímetro. 4 pontos por centímetro. Então quer dizer que a gente tem que trabalhar com a máquina dela aqui, contando os 4 pontos por centímetros, tá? Então, todas as pessoas que forem costurar essa peça, no nosso caso, nessa produção, vai ter que estar com exatamente os 4 pontos por centímetro. Depois eu vou dar uma dica sobre isso, tá? Sobre gramaturas e esse tipo de coisa. Mas o que eu podia acrescentar para vocês aqui, além de como aumentar ou diminuir, eu espero ter acrescentado, tá ok? Fiquem com Deus, muito obrigado. Obrigado, Ana Dulce. Por nada. Tchau.